A Intel enfrentando problemas de instabilidade, várias polêmicas envolvendo a fabricante, ações caindo, uma desgraça total. E aí veio a AMD e tem a oportunidade de lançar os Ryzen 9000, uma nova geração de processadores no meio de toda essa bagunça. E aí você deve imaginar, bom, agora é só bater o último prego, né? Porque se tá feio pra Intel com os Ryzen 7000 no mercado, imagina então com a chegada dos Ryzen 9000. Não vai dar não. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado do ele está com a faca e o queijo na mão. E não é exatamente a primeira vez, mas parece que a AMD tropeçou no próprio pé, derrubou o queijo e caiu em cima da ponta da faca. Que coisa absurda. Pois é, os Ryzen 9000 também têm problemas. Óbvio, tá muito longe de ter os problemas que a Intel tem. É bem mais tranquilo. Por outro lado, eu diria que o lançamento foi no mínimo decepcionante, ou frustrante é a palavra. Para a primeira leva do lançamento dos Ryzen 9000, sim, a AMD dividiu em duas partes. A gente tem o Ryzen 7 e o Ryzen 9. Tem o Ryzen 7 9700X e o Ryzen 5 9600X. Eles são sucessores, vêm para substituir, né, o Ryzen 7 7700X e o Ryzen 5 7600X. Como inovações, traz aí uma nova litografia mais baixa, traz também uma nova microarquitetura Zen 5 e clocks mais altos. É isso. Pelo menos a gente não tem que se importar com a chatice da inteligência artificial e a gente vai focar mesmo no ganho de IPC e TDP. Afinal, esses processadores têm um TDP mais baixo do que os seus antecessores. Eles têm 65 watts contra os 105 da geração anterior. A AMD também promete uma diminuição na temperatura de operação, o que ajuda bastante, principalmente na hora do consumo. Afinal, isso é o reflexo, né? Se você tem um TDP, um consumo menor, você também tem uma dissipação de calor menor e também, obviamente, na hora de refrigerar o PC, né? Menos calor sendo cuspido aí no teu quarto, ou pelo menos você precisa gastar menos para poder refrigerar o seu PC. Mas óbvio, se eu estou preocupado com performance e preço, como é que tá? Bom, para preço, a AMD baixou o preço em relação à geração anterior, então a gente teve uma redução, na verdade, o que é muito bem-vindo, mas pro restante, que é a performance, daí é uma resposta um pouco mais complexa. Eu vou tentar resumir para você que tá com muita pressa e não quer ver o restante do vídeo, é o seguinte: em jogos é basicamente a mesma coisa. Ué? É isso mesmo que você tem, é praticamente a mesma coisa da geração passada. A gente teve aqui meio que um refresh, apesar de não ser o mesmo Ryzen 7000, parece que é, porque a performance ficou muito próxima. O 9700X ficou, sei lá, 3%, 2% em alguns casos melhor do que o 7700X e o 9600X também pouco melhor do que o 7600X. Ah, mas tem a questão da eficiência energética? É verdade, mas não é muito. Como vocês podem ver nos testes aí, ficou bem pouco abaixo de um 7700X ou mesmo de um 7600X. É uma economia, inclusive a temperatura é um pouco menor em alguns casos, mas mesmo assim não dá para considerar uma grande inovação. Como assim não dá para considerar inovação? Pô, baixou o TDP, melhorou e tal, como é que não é inovação? É porque você pegar uma coisa que você já tinha, diminuir de litografia e mudar a letra que está no final não é exatamente uma grande inovação, né? Porque a gente já tinha processadores de 65 watts com uma configuração muito parecida na geração anterior. Você não está lembrado? Pois é, existe o 7600 e o 7700. Pois é, a AMD já tinha os processadores de 65 watts de TDP, inclusive tinha o modo Eco nos processadores que dá para você baixar o TDP, uma maravilha e tal. Não quer dizer que a diminuição na litografia não tenha trazido melhorias e não quer dizer que também os processadores tendo um IPC e um boost maior não tenha melhorado em outras aplicações, é óbvio. Se você tá focando em inteligência artificial, nossa, tem uns números aí absurdos de inteligência artificial. Maravilhoso, né? Principalmente se comparado aí com, sei lá, com Ryzen 7000 ou mesmo com a 13ª ou 14ª geração. A gente já vai falar desse tópico, né? Mas se comparar então com a 13ª e 14ª geração da Intel, nossa, muito bom. E então o custo por watts, nossa, maravilhoso. Eficiência para quem é europeu, se você é de Portugal, talvez faça a diferença para você. Pra gente que vive no Brasil, comparado com os Ryzen 7000, existe uma economia na conta de luz, mas ela... Boa sorte, faz a conta aí, faz a conta quanto que vai dar aí no seu estado, deixa aí nos comentários, porque eu quero me divertir vendo esses números. Obviamente que comparado, sim, agora às contrapartes da Intel, a economia é muito maior, né? O TDP é muito mais baixo e tudo mais. Mas vamos tentar falar um pouquinho da performance em games. Pois é. Eu peguei alguns números aqui e eu já vou explicar para vocês porque vocês não vão ver os nossos gráficos. Vocês já vão entender. Preguiça. É muito mais complexo do que, nossa, não deu tempo, não recebemos a tempo, ou
a gente é muito lerdo para fazer os testes. Não, não é isso. Ah, bom. Eu vou explicar para vocês. Mas primeiro, vamos dar uma olhada aqui na performance geral. Começar pelo top, né? Começar pelo 9700X. Nossa, o 9700X, ele regaçou. Vou pegar os testes aqui do TechSpot, por exemplo, onde na média dos 13 jogos que eles testaram aqui, o 9700X foi um absurdo total de 3% mais rápido que o 7700X. Não sai mais performance, é isso mesmo que teve. Um total de 3% mais rápido do que o 7700X. Não é muita coisa, né? Principalmente se a gente considerar aqui nos números que a própria AMD apresentou, ele seria 9% mais rápido do que o 14700K, mas na verdade ele é 5% mais lento. E a gente também achou estranho, a gente... Fica quieto aí. Pra que agredir? E a gente também achou bem estranho esses números, né? Porque a AMD resolveu comparar o 9700X com o 14700K. Isso na geração passada já não funcionava muito bem. Não é nessa que ia dar certo, mas realmente os números não batem muito com os testes que ele... Não sei exatamente quais são as especificações, mas não bateu com nada do que a gente teve de resultado aqui também. Se a gente comparar aí com a geração anterior, né? Aqui eles não testaram o 7700, mas a gente tem, por exemplo, o Tech Power Up que testou aqui o 7700, né? Que é o modelo sem o X, e aqui ele foi um total de 2,8% mais rápido do que o 7700, que é um processador, vamos lembrar, de 65 watts de TDP. Ah, mas se comparar com o 7700X, o 7700X aí ele foi 2,1% mais rápido. É um ganho, né? Ou seja, a gente tem aí basicamente uma performance 2,8% superior a um 7700 com o mesmo TDP, e clocks mais altos e uma temperatura de operação menor. É uma vantagem. Será? É o suficiente para você chamar isso de nova geração? Bom, aí é um pouco mais complexo, porque a gente não pode avaliar o processador, obviamente, só pela performance em jogos, principalmente um processador, né? O processador, ele é utilizado para diversas tarefas. E claro, em produtividade, o 9700X, por exemplo, foi o melhor em vários testes. Se a gente pegar, sei lá, um Photoshop, Premiere, vários outros programas realmente relevantes, o 9700X teve um avanço bem importante, comparado ao 7700 ou 7700X, ou mesmo as contrapartes da Intel, né? Se comparar aí com o 14600K, sim, é para comparar com o 14600K ou com o 14700K, ele fica próximo, enfim. Mas o fato é, no multithread, ele ainda perde para, por exemplo, sei lá, um 14600K em alguns casos, porque ele tem menos threads. Então é óbvio que ele vai perder por um processador que é um i5. E a AMD repete a mesma dificuldade que ela tinha na geração anterior. Ela tem um produto interessante, mas no geral, apesar de consumir mais, o 14600K acaba entregando mais, às vezes, por menos. Ah, Robson, mas o TDP, a temperatura... Concordo com você, só que para quem trabalha, tudo não passa de uma conta. Ele só precisa descobrir se no cálculo dele, no final, vai fazer mais sentido ele entregar o serviço mais rápido e se na conta dele isso compensa ou não. A questão é que você tem mais performance com o 14600K em vários programas, em vários aplicativos para produtividade, para criação de conteúdo, enfim. Então fica meio que sem sentido. Assim como o 7700X era um processador meio que sem sentido na geração anterior. É por isso que existe o 7700. Agora eu fico curioso para saber o que a AMD vai fazer, né? Se eles vão lançar um 9600 sem o X e um 9700 sem o X, e ele vai ter um TDP ainda menor ou vai ser mais barato, o que eles vão fazer? Você pode inclusive ver o comparativo que a gente fez aqui do 7700 com o 7700X, a diferença é muito pequena, assim como o 7600 e o 7600X. Ela existe, mas principalmente no caso dos Ryzen 7, é muito pequeno. Eu não quis nem citar aqui o nosso poderoso 7800X 3D, porque a humilhação é muito grande, né? A gente está falando aí de uma performance de quase 9% à frente com o processador da geração anterior. Ai, Robson, mas veja bem, ele tem um empilhamento de cache 3D, e quem é que se importa? Esse não é um problema meu, o problema é que a AMD decidiu separar o lançamento dos Ryzen 9000 com os 9000 com empilhamento de cache. Por quê? Assim como eles decidiram separar o lançamento dos Ryzen de entrada, ou intermediários, sei lá, com os topo de linha. E aí eu não sei o que é pior, você começar um lançamento com um processador que traz praticamente nenhum avanço em performance, pelo menos em games, obviamente, do que a geração anterior, ou você deixar por último o outro processador, porque a gente não sabe. Imagina-se que pode ser que os Ryzen 9000 topo de linha tenham um salto de performance maior, que é o que a gente espera por conta da quantidade de cores e threads, né? Então a gente tem um multithread melhor. Você vê que no multithread aqui ele foi melhor do que a geração anterior, mas assim, ainda continua perdendo para concorrência. Como eu disse, não dá pra gente avaliar o processador só baseado nisso. O processador realmente ele é um pouco mais eficiente do que a geração anterior. Nossa, mas o TDP é muito menor, a temperatura... Calma. No consumo, quando a gente vê o consumo final aqui, não dá tanta diferença assim.
né? Então, por exemplo, aqui no teste do TechSpot, que é o Hardware Unboxed, a gente viu aqui o sistema com um 9700X, tendo um pico ali de consumo de 464 watts contra 480 do 7700X. Isso em jogos, tá? Isso em jogos. Quando a gente fala aí de alguns testes em stress, isso aí pode ser uma diferença maior ou pode ser menor, dependendo da aplicação. Obviamente que não são todos os jogos que a gente tem uma performance muito próxima, tem jogos, por exemplo, sei lá, um CS2 da vida, tem jogos que o 9700X realmente sai na frente, mas eles são alguns casos isolados, tanto é que na média ele tem uma performance muito próxima. Pro 9600X então, né, a gente falou do 9600, vamos pegar pro 9600X. O 9600X rodando com tudo em estoque, se a gente for comparar aqui com o 7600X, ele dá coisa de 3.4% de performance, 3.4%, ou seja, não é muita coisa. E lembrando que a gente ainda tem o 7600. O 7600 ele fica a 4.9 ali de diferença. Vamos arredondar para 5%. O salto de performance realmente em jogos em Full HD de um 7600 para um 9600X é de coisa de 5%. Em alguns momentos você vai ter mais performance no 9600X, em outros você vai ter igual ou até pior. Sim, teve casos onde o 9600X foi pior do que o 9600. Então, resumindo para vocês, se você está buscando games, esquece essa geração, você pode pegar a geração anterior, a não ser que ela baixe muito de preço, né? O que não parece ser o caso no Brasil, pelo menos no lançamento, mas dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha melhorado. E aí, se tiver no mesmo preço, por que não, né? Por que não pegar uma geração mais nova, 5% a mais de performance? Para compensar, ele teria que estar pelo menos custando 5% a mais, né? Para ele, na verdade, compensar não, né? Para ele ter a mesma relação. E aí você ganharia alguma coisa, nossa, eu ganho aqui em consumo, eu ganho em temperatura, economizo no cooler, maravilhoso. Em comparação com a Intel, ainda é o mesmo problema. A gente não consegue, nesse momento, recomendar nenhum Intel, mas todo mundo testou a 13ª e a 14ª geração. E como disse o Santos disse, né? Se não fossem os problemas que a gente tem, que a gente conhece que tem no momento com a 13ª e 14ª geração, na verdade, a melhor opção seria a 13ª geração. O 13600 e o 13700K acabaram saindo fortalecidos desse review porque eles têm a performance, óbvio, tem todos os outros poréns, né? Tipo, tem o consumo, tem a temperatura, né, que é muito maior do que dos processadores Ryzen, mas a performance tá lá. Então, esse é um grande problema para a AMD, a própria AMD. Sabe por quê? Porque além da concorrência, ainda tem esse carinha aqui, ó, o Ryzen 7 5800X 3D. Se a gente comparar aqui o 9700X com o 5800X 3D, o 9700X sendo o processador mais top que a gente teria, ele ainda fica coisa de 8% na média atrás do 7800X 3D, e pro 5800X 3D, ele fica coisa de 5% também. 5%. Tudo isso? 5% para uma plataforma que, em tese, já era para ter morrido. 5800X 3D. Ou 5700X 3D, melhor ainda. Ah, mas o 5700X 3D dá 10% de performance para você usar a memória DDR4 na plataforma M4 que você já tem. Ah, mas é uma plataforma morta. Ah, mas aí a 13ª e a 14ª geração também são, né? É óbvio que pelo menos você consegue extrair um pouco mais de performance comparado com a M4, mas, de qualquer forma, você tem uma opção. A opção é não saia da M4, fica na M4 e pega um 5700X 3D, custo-benefício sensacional. Nice. É curioso, porque essa geração, ela realmente tem cara de ser tipo um Zen Plus. A gente já teve o Zen e o Zen Plus, né? E não precisava ser Zen 5, podia chamar de Zen 4 Plus. Seria uma melhoria muito bem-vinda. Ah, diminuímos o preço, aumentamos a eficiência, melhorou performance, inteligência artificial. Ótimo, excelente. Então, como eu disse, é um lançamento frustrante, decepcionante, porque esperava-se mais, inclusive os rumores anteriores, nossa senhora, teve uma galera que deu um chute aí que, puta, foi fora do estádio, né? Foi horroroso o chute. Por quê? Porque é o que todo mundo imaginava baseado nos vazamentos anteriores e baseado em situações que não são realistas. Ai, mas em overclock, tá, quem é que faz overclock hoje em dia? Eu faço, sim, você e mais meia dúzia. Nem assistir review de processador as pessoas assistem mais. Então quem é que vai estar fazendo overclock? É um nicho. E a AMD segurou isso. Não, mas veja bem, e aqui a gente tem os resultados, por exemplo, ó, com o Precision Boost no máximo aí, ó, a diferença de performance é de 1% dele em estoque. E se você travar todos os núcleos a 5.3, ele fica a mesma performance. Ah, mas olha, veja bem, tem oportunidade de ganho. Existe, mas memória a gente também não teve ganho, ainda continua sendo 6.000 MHz, o sweet spot segundo a AMD. E aí ainda tem os problemas. Ah, agora vamos falar dos problemas. Bom, o review dos processadores estão aqui, a gente recebeu antes. Não muito antes, assim como todo mundo, porque a AMD, ela adiou o lançamento e recolheu os processadores que já estavam no mercado, que segundo ela tinham alguns problemas. Surgiu depois que tinha um problema de gravura nos processadores. O Ryzen 7 estava como Ryzen 9 9700X e o Ryzen 5 estava como Ryzen 9 9600X. Enfim, mas como o próprio Hardware Unboxed disse, eles questionaram a AMD disse que teve alguns outros ajustes aí de última hora que eles não disseram qual é. Nós começamos os testes com o 9600X e notamos que a performance estava horrorosa. Falando, não, pera, tem alguma coisa muito errada. Infelizmente, nós não temos uma X670 aqui, porque a amostra que nós recebemos da própria AMD, né, na primeira leva dos Ryzen 9000, ela era uma amostra para rodar para vários veículos e ela voltou danificada. E aí a gente
devolveu para a AMD e nunca recebeu uma X670 de volta. Então a gente fez os testes com uma B650E, uma B650 Extreme, uma Aorus Master, que é mais do que suficiente. O problema é que pro review a AMD não disponibiliza BIOS para B650, só para X670, que a gente não tinha. Então o que se presume é, bom, o problema deve ser com a BIOS. Não conseguimos BIOS com a Gigabyte, não conseguimos com a AMD, a resposta foi muito espaçada. Veja bem, precisamos escalar internamente e tal, e isso demora bastante, né? Essa é a grande vantagem, você ter um contato direto e falar assim, estamos com um problema, peraí, vou passar para o engenheiro. A gente não tem um contato com o engenheiro, demora tudo isso e foi passando tempo, e infelizmente a gente não conseguiu entregar a tempo. Tinha teste que estava coisa de 34% abaixo a performance do 9600X, o que era completamente inviável, a gente testou de tudo, a gente já faz isso faz pelo menos uma década, então eu posso dizer que testamos tudo que era possível. Versões de BIOS, placa-mãe, testamos outra B650, mesmo problema, então a gente simplesmente decidiu não trazer, porque assim, é inviável. Como é que eu ia trazer para vocês uma performance que é completamente irreal, não bate com nada, né? Não bate com nada. E aí a gente partiu para os testes do 9700X, que parece estar dentro dos conformes, vocês vão ver nos testes, a gente vai trazer comparativos lado a lado aqui. O problema é que, obviamente, a gente não consegue contato com todos os reviewers, e a gente viu que reviewers lá fora também tiveram o mesmo problema. O Gamers Nexus reportou que também nunca teve uma dificuldade tão grande com o processador antes do lançamento como teve com o 9600X, e os problemas que ele reportou são muito similares ao que a gente encontrou aqui. A performance muito ruim, instabilidade e diversos outros problemas, que somente no fim do review do 9700X ele informou que, na verdade, a AMD mandou uma outra amostra para ele do 9600X porque aquela provavelmente estava defeituosa. O que parece ser o caso da nossa amostra do 9600X, que também parece ter algum defeito. Não é normal essa performance que ele está apresentando e não parece ser uma BIOS que vai resolver esse problema. Uma atualização que, por sinal, até o dia do pré-lançamento ainda não tinha nenhuma atualização por parte da Gigabyte ou por parte da ASUS, nem ninguém. Então, esse foi um dos casos, mas nós tivemos reportes diversos, como por exemplo o Jason Santos, que reportou que teve instabilidade, tela azul, travamentos durante os testes, e todo mundo acabou reportando algum tipo de dificuldade. O que nos leva de volta àquela velha incógnita da faca e o queijo. Não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, nós ficamos positivamente impressionados aí, né, na última geração dos Ryzen 7000, porque correu tudo tranquilamente no lançamento. A gente conseguiu testar, não teve nenhum problema, praticamente nenhuma instabilidade. E a gente até brincou, nossa, nem parece lançamento da AMD, porque desde a primeira geração dos Ryzen a gente enfrentava problemas com algumas exceções. A gente teve problemas no Ryzen 1000, teve problemas no Ryzen 2000, nas APUs e por aí vai. Em algumas raras exceções a gente não tinha dificuldade com processadores, mas normalmente tem algum antes do lançamento que, só para ser bem justo, acontece. Mas é bem mais raro com a Intel, por exemplo. A gente dificilmente teve problemas antes do lançamento envolvendo estabilidade ou envolvendo performance dos processadores. Normalmente era dentro do esperado a performance. E isso inviabilizou que a gente conseguisse lançar, o que é estranho, porque dá a impressão que foi meio rushado isso e eles tiveram um tempo adicional para isso, né? E a gente fica pensando, se esse processador que a gente teve defeituoso aqui, se ele vai se replicar com processadores que vão chegar ao mercado. No, God, please, no! No! Quando é um caso ou outro isolado, ok, foi só no meu caso, talvez o Gamers Nexus e algum outro reviewer, mas a AMD recolheu os processadores, o que foi um fato, até que eu me lembro, inédito. Pode ter acontecido anteriormente em outros setores, mas eu não lembro, pelo menos nos lançamentos recentes, disso ter ocorrido. Então, esse foi o caso, né, que envolveu o atraso do review, né? Então peço desculpa para vocês, mas fizemos o nosso melhor não foi o suficiente porque não envolve somente os nossos testes. Como fica então o mercado? Não fica muito diferente do que estava, galera. A gente tem processadores da Intel que no momento do lançamento, do review dos processadores, não dá para recomendar, porque estão com instabilidades, a Intel disse que vai resolver, mas até eles resolverem e realmente não penalizar a performance, a gente não pode confirmar isso. É um péssimo momento para comprar CPU, porque a gente tem uma linha 9000 que não é interessante, apesar de ser compatível com a M5, aliás, tem esse ponto aí, né? Pelo menos eles são compatíveis com a M5 e a AMD prometeu suporte até pelo menos 2027 na plataforma M5, que mostra que é uma excelente plataforma para você montar. Mas talvez não agora. Os Ryzen 7000 parecem mais interessantes, talvez eles fiquem mais baratos e finalmente se tornem uma compra interessante, valorizando aquela máxima de que o brasileiro sempre espera a nova geração para comprar a anterior. A Intel continua com os processadores no mercado até chegar o Zero Lake no final do ano, que prometem bastante, mas também para bater o que já está aí no mercado não deve ser muito difícil. E a AMD guarda uma carta na manga que seria os processadores X3D. A gente viu o 5700 e o 5800 X3D, uma excelente alternativa, um ótimo custo-benefício para jogos, não tem por que você fazer um upgrade se você tiver com ele, a não ser que você vá pro 7800 X3D, e mesmo assim é questionável essa escolha. Você ainda vai usar a memória DDR4, que é mais barata, as placas-mãe M4 mais baratas. Para M5, se você vai para jogos, é o 7800 X3D e não tem conversa. Ah, vai para produtividade.
você tem bem mais alternativas. Não tem só os processadores do Ryzen 9000, em algumas aplicações específicas eles vão ser muito melhores do que os Ryzen 7000, do que a 13ª e 14ª geração, mas são alguns casos específicos, e é meio que para isso que serve. Por isso que você tem uma grande variedade de processadores. É um lançamento frustrante para nós, um pouco decepcionante por conta das expectativas, então quem planta expectativa, colhe desilusão. A gente escolheu alguma desilusão aqui, imagino que vocês também, não sei, deixa aí nos comentários pra gente saber. A performance em jogos é isso, processador não é só jogos, galera. Mas aqui a gente testa para jogos, porque majoritariamente é o que o público busca aqui. A gente testa algumas aplicações profissionais, nessas aplicações profissionais o ganho também não foi super empolgante, pelo menos nas que a gente testa aqui. Em alguns outros a gente viu um ganho legal, um ganho que dá para considerar como um bom salto geracional, mas no geral é isso, menos de 10%, aliás, menos de 5% de ganho de performance, e apesar de ter realmente a eficiência energética, de novo, não é a primeira vez que a gente vê isso. A gente já tinha isso na geração anterior, aliás, o 7600 e o 7700 sempre foram alternativas melhores do que os processadores X, como vem acontecendo em praticamente todas as gerações. Acho que a AMD lança os X só para dizer que é o melhor e extrair um pouquinho mais de performance, com a desculpa do TDP mais alto. Pelo menos nessa geração não tem o TDP mais alto. Ainda continuam sendo os reis para games, os processadores com implemento de cache 3D. Eu não sei por que a AMD resolveu lançar separado, mas provavelmente para poder bater de frente com os Arrow Lake, ou pelo menos apagar um pouco o brilho dos Arrow Lake, ou pelo menos não misturar com performance dos 9000 e parecer ainda piores perto aos 9000 X3D, mas se você está esperando um processador para jogos, talvez esse não seja o momento. Espera a nova geração e se fica como algo positivo para AMD, que pelo menos eles têm um produto melhor para apresentar, que são justamente os 7800 X3D na linha AM5 e os 5700 ou 5800 X3D na linha AM4. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. A gente obviamente vai trazer mais testes. A gente ainda vai trazer comparativos do Ryzen 5 9600X e do 9700X com os processadores da geração anterior, os nossos testes lado a lado, então não faz muito mais sentido pra gente trazer um review com 300 CPUs pra vocês. A gente vai trazer os lado a lado justamente pra você entender se os processadores valem a pena na sua compra, então comparar pra quem tá com uma geração anterior, de repente com um 5800X3D, um 5700X3D, ou mesmo processadores de gerações anteriores, e comparar também com as opções da Intel, pra quando eles resolverem esse problema, quem sabe a gente descobrir se ainda vai valer a pena recomendar. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima. É mentira! Aliás, fica aí um detalhe importante, né? As embalagens da AMD também estão cada vez mais Intel, né? A AMD tem que parar de copiar a Intel nas coisas que ela não precisa, né? Tipo, não. Ah, e um detalhe importante, né? Sim, perdeu a oportunidade de trazer um negócio muito forte enquanto a Intel tá com as pernas bamba. A Intel tá num momento muito ruim em todos os sentidos. Pouco mais! A AMD, se trouxesse algo realmente surpreendente, poderia ter abalado as estruturas, né? Aproveitar desse golpe de marketing, mas realmente parece que eles também estão com alguma dificuldade. Diferente do que está acontecendo nos notebooks, onde eles estão bem e estão conseguindo até competir com a Qualcomm e os seus ARM no desktop. É o tal do status quo. Já tô bem, por que eu vou querer dar um grande salto na frente, né? É assim que começou com a Intel, né?